E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te explicar como eu comecei a investir com R$ 58 e hoje eu tenho um patrimônio de mais de R$ 95 mil investido somente em fundos imobiliários, sem contar os outros investimentos que eu tenho. A ideia desse vídeo não é eu me gabar, não é eu falar sobre o meu patrimônio, e sim é te inspirar, é passar aqui dicas para você e passar também um pouco da minha trajetória, do que eu fiz, do quanto tempo eu demorei para chegar nesse patrimônio, para você ver que é possível, tá bom? Então, relembrando, a ideia desse vídeo não é eu me gabar, é eu ajudar você a também chegar nesse patrimônio. Caso você já tenha um patrimônio superior a esse, parabéns, você tem todo o mérito por ter esse patrimônio e o que eu fiz e o que eu faço hoje também podem ajudar você a aumentar o seu patrimônio, então não saia do vídeo, tá bom? Eu vou contar aqui da minha trajetória desde o início até agora, mas como essa trajetória ela demorou 4 anos somente aí de investimentos em fundos imobiliários, com investimentos no geral 6 anos, eu vou tentar resumir para vocês para esse vídeo não ficar tão longo. Então, eu comecei a investir em fundos imobiliários em 2019. Eu comecei comprando o XPCM11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, monoativo e monoinquilino. O que isso quer dizer? Que ele só tem um ativo, só um imóvel em carteira, e na época ele só tinha um inquilino, que era a Petrobras. Na verdade, eu comecei a investir R$ 58,10 nesse fundo imobiliário, mas ele era um fundo imobiliário muito ruim. Então, a primeira lição aqui, primeira dica que eu tiro, que eu passo para vocês. A ideia não é começar com o melhor fundo imobiliário, começar com a carteira mais diversificada possível, começar com aquela carteira que traz inveja para qualquer pessoa. Não, a ideia é você começar. Comece. Não precisa se preocupar tanto com diversificação, se preocupar com o seu patrimônio. Começa com pouco e começa. A partir do momento que eu comecei a me interessar mais por fundos imobiliários, comecei a estudar mais, entender como é que funcionava a renda variável. Nessa época eu ainda não investia em ações. Eu comecei a investir na renda variável por meio dos fundos imobiliários. Então, ali ao longo dos primeiros meses, eu fui entendendo a dinâmica. Aí eu comecei a ver outros fundos imobiliários, comecei a entender mais do assunto e eu vi que o XPCM11 não era o melhor fundo imobiliário para se investir, que na verdade ele era um fundo imobiliário ruim. Aí sim que eu comecei a diversificar um pouco mais o meu capital, mas sempre com pouco dinheiro. Nessa época que eu comecei a investir, eu tinha acabado de ser efetivado. Eu era estagiário em um emprego, em uma empresa. Eu fiquei durante 2 anos como estagiário e eu ganhava R$ 1.100 por mês. Então eu não tinha tanto dinheiro para investir. Durante os meus 2 primeiros anos de trabalho, eu somente fiz ali uma reserva de emergência, até porque eu não conseguia poupar muito dinheiro quando eu era estagiário. Então, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu só tinha uma reserva de emergência e tinha ali um cascalho em renda fixa, tá? Em algum CDB ou outro. Era muito pouco dinheiro, tá? Então, eu comecei a investir com R$ 58. Ali no próximo mês eu comprei mais uma, duas cotas de fundo imobiliário e assim por diante eu fui criando aí parte do meu patrimônio, tá bom? Então, a ideia não é que você comece já com uma carteira com 15 fundos imobiliários. No começo não é necessário, começa com pouco. Você vai errar, isso é natural. Eu erro até hoje. Eu tenho 6 anos de investimentos, eu erro até hoje e vou errar muito ainda. Comece a investir somente. Depois você vai adquirir mais conhecimento, você vai entender mais sobre a dinâmica e sobre os fundos imobiliários, tá bom? Eu comecei lá em 2019 com R$ 58,10 e aí quando eu fui efetivado, eu comecei a ter um poder de aporte maior. E aqui entra a segunda dica, que é: quando você recebe o seu salário, é muito importante que você primeiro separe o dinheiro do aporte e depois você gaste ali no seu dia a dia. Então vamos supor, eu ganhava R$ 1.100, eu passei a ganhar R$ 3.000 por mês. Ao invés de eu gastar R$ 2.500 e depois investir 500,
eu fazia o contrário. Eu primeiro, quando recebi o meu salário, investia R$ 500, depois gastava os 2.500 que restavam, tá? Obviamente que eu fui beneficiado ao longo do tempo. Eu fui uma pessoa que tive privilégios, tá? Eu tive uma estrutura financeira boa em casa. Então eu não precisava gastar muito dinheiro ali com a minha estrutura, com aluguel, com faculdade, essas coisas. Então entenda isso. Talvez a sua proporção aí de salário e de poupança seja menor, tá? Sua proporção de aporte seja menor, mas é possível sim chegar no patrimônio que eu cheguei. Obviamente que talvez seja aí em um tempo um pouco maior, mas é possível chegar nesse patrimônio. Quando eu comecei, eu não tinha noção que eu chegaria tão rápido, tá? Eu demorei apenas 4 anos para chegar nesse patrimônio e eu consegui aí sempre com essas dicas que eu estou te passando. Então eu comecei a investir, não fiquei pensando muito. Depois eu sempre aportava antes de gastar o meu dinheiro, eu aportava sempre que eu recebia o meu salário. E tem uma terceira dica valiosa aqui, que é você trabalhar mais para você ganhar mais. Não tem segredo, tá, galera? Não tem mágica. Você precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e assim aumentar os seus aportes. Foi isso que eu fiz. Ao longo desses 4 anos, eu ganhei mais dinheiro porque eu fui promovido, eu tive méritos ali na empresa e ganhando mais dinheiro eu sempre aportava mais, eu dava preferência para o meu aporte. Foi assim que eu aumentei aí o meu patrimônio, eu aumentei o meu aporte e hoje eu cheguei aí num patrimônio de R$ 95.000. Eu demorei 4 anos para chegar nesse patrimônio e eu tive ali quantias diferentes de aportes, tá? Então eu comecei aportando R$ 58, depois eu aumentei para 200, 300, 500, 1.000 e assim por diante, tá bom? Num próximo vídeo eu vou explicar aqui para vocês o quanto que eu ganho de dividendos com esses R$ 95.000. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder esse vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima!